Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera Magalhães, tudo bem? Viva Voz, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, e a todo mundo que está ouvindo e assistindo Viva Voz aqui com a gente. Oi, Vera, aqui invejando o Carlos Andreasa, tá? Porque hoje o Bocardi Vera foi presencialmente no estúdio participar do programa do Andreasa. Essas escolhas, é? Temos isso, estamos de olho, hein? Olha, quero dizer que na CBN aqui do Rio foi recebida com recebidos. Ganhei uma caneca, uma caneta... Olha. E mais algum outro mimo que eu não me lembro, tá? Só fazendo uma comparação, assim. Eu nunca ganhei uma Muito caneca bom. aqui, mas tudo bem. Não ganhou caneca até hoje? Não. Eu não ganhei camiseta da vacina, Mas mas também não ganhei ligo a pra caneca. isso mesmo também, porque a própria caneca que eu tenho também lá no Bom Dia São Paulo, que é velhinha também, não foi nem da TV que eu ganhei. Foi Você de um, comprou? foi de um, Lá embaixo, hein, Bocardi? de um telespectador, digamos assim, uma pessoa que assiste sempre o jornal, que faz caneca, mandou uma caneca, a caneca tá lá. Ó, fica a dica aí, hein, empregadores do Rodrigo. Caneca pra ele, por favor, que então. com o horário que ele acorda, haja café. Haja. Energético, é a minha fórmula. Também. Eu tenho a mesma lancheira. Aliás, ontem de manhã, hoje eu não fui, estarei à noite no Jornal da Globo. Ontem de manhã teve problema em casa lá. Gerou demissão familiar, porque a minha lancheira não ficou pronta. A gente tem um acordo lá em casa que isso há 8 anos existe isso. A lancheira, já que não tem que fazer lancheira para as crianças, porque na escola tem comida, então tem que fazer a minha lancheira, porque na TV não tem comida cedo. Ai, que Então o acordo é a mesma lancheira, há 8 anos, com as mesmas coisas. E aí chegou ontem de manhã, não tinha lancheira. Você não sabe o Nossa, desespero essa que é. crise é Tá grave. tudo fechado, você vai pro ar 3, 4 horas no ar sem lancheira. Deu problema em casa, né? chateado. Ixi, Maria. Não, pessoal, fica a dica, hein? Cuida da lancheira do Bocardi, pelo amor de Deus. Tem lancheirinha, tem lancheirinha. Eu quero saber o que tem nessa lancheira, mas enfim, não sei se temos tempo para isso, fiquei curiosa. Não. Sugestão pros Você nossos quer? Mata a curiosidade. Se a Vera internautas aí. permitir, o horário é dela, são 6h04. Manda ver, eu quero saber. A lancheira é formada por um iogurte. Um iogurte é bem lancheira infantil mesmo. É um iogurtezinho, um potinho de iogurte, sempre o mesmo. E daí eu não vou ficar falando marca aqui porque eu não ganho nada por isso, e nem a Isso aí. CBN. Não tá vivo. Mas é um iogurte. Aliás, se essas pessoas aí, os fabricantes de iogurte, quiserem, a gente pode, entendeu? Falar com o departamento comercial no intervalo do ponto final, será muito bem-vindo. E aí depois tem um pão integral com peito de peru e mussarela assim, desse jeito mesmo, um pãozinho daqueles, pão de forma, tal, com um requeijão, tem que ter, porque senão fica uma coisa também seca, e come-se frio. E aí depois um energético todos os dias há 8 anos. Daí falam, isso vai fazer mal. Falam pra mim, vai fazer mal. Eu falei, não, mas o fabricante do energético é um dos caras mais ricos da Europa e diz que ele toma 7 por dia. Eu falei, então eu tô tomando pouco, porque até agora não chegou. E uma fatia de um bolo de chocolate. Pelo amor de desses Deus, bolos isso mesmo. aí Pronto. não dá nem pra almoçar depois de comer tudo isso. Você tá louca, de 5 manhã. da manhã, que isso, Vera? Você imagina, 10 da manhã, se for na quarta-feira, já é hora da feijoada, que isso? Nossa. Então vamos lá, que ao contrário do brunch. presidente, o Bocardi trabalha muito, então pode comer tudo isso. A agenda dele tá... A gente vai falar sobre isso depois. Ele disse que a agenda dele tá muito tranquila. Daí Tá eu fico folgada, pensando, a tá agenda tá folgada. A agenda tá folgada, eu fico pensando, tá folgada... Também pode ser por um aspecto de as pessoas não procurarem muito, né, para ocupar a agenda dele. Também pode ser por esse lado, né? Porque não vamos falar. Porque O problema é o que não falta, né, pra Então, resolver. porque o problema é o que não falta. Mas vamos começar com a história aí da CPI, de toda, na verdade, um pouco da repercussão de ontem, né? Que nós falamos rapidamente, depois teve todo aquele desenrolar e Sim. também a evolução por parte das Forças Armadas e tal, né, Vera? Um tom aí que tá todo mundo meio que falando, né? Em vez de ir lá e tentar punir, afastar ou fazer algum gesto mais duro com relação a quem é acusado de quem é suspeito de corrupção, não. Silencia-se sobre essas pessoas e acusa a CPI. A começar do Pazuello, né, Bocardi? Que eles não só não encontraram nenhum sinal de indisciplina dele naquela ida a um ato político, não falaram nada a respeito das suspeitas que pesam da gestão dele no Ministério da Saúde, colocaram um sigilo de 100 anos no processo do general Pazuello, 100 anos de solidão ali para esse processo, e com mais outros 5 militares
envolvidos, citados nos escândalos do Ministério da Saúde, tanto no caso Covaxin, quanto no caso da VAT. Então, eu acho que realmente os pesos e medidas estão muito desmensurados aí. A nota em relação à CPI é muito dura, é uma nota que atinge todo o Congresso, porque não estão no mesmo patamar o Congresso Nacional e as Forças Armadas. Um é um dos 3 poderes da República, independentes e autônomos, e a outra, as Forças Armadas, uma instituição para proteger a nossa soberania, com uma definição constitucional muito clara, mas que não é um poder por si mesmo. Existe esse entendimento um tanto golpista por parte dos bolsonaristas de que, em dados momentos de impasse institucional, as Forças Armadas teriam um poder moderador, mas isso não é o que diz a Constituição de 1988. Isso é uma leitura golpista da Constituição. E, ao receber a ameaça do general Braga Neto, insuflada pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, foi muito, muito, muito aquiescente, muito leniente, uma resposta frouxa, deixou que as Forças Armadas tentassem colocar uma canga em cima do Congresso Nacional, sem que reagisse à altura e defendesse os senadores da CPI, o presidente da CPI e a casa que ele preside como um todo. Resultado dessa leniência é que o Bolsonaro resolveu crescer, voltou a atacar os senadores depois de um período que ele estava pianinho, desde as denúncias do deputado Luiz Miranda, desde as denúncias contra o seu líder do governo, Ricardo Barros. E aí o que a CPI fez foi trucou o presidente de novo. Numa carta endereçada a ele, o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI instam Bolsonaro a responder às críticas e às acusações feitas pelo deputado Luiz Miranda e a se pronunciar sobre se fez ou não acusações a respeito do líder Ricardo Barros. As duas coisas colocam o presidente numa saia justa muito grande. Primeiro, porque ele tem muito temor em contraditar o que disse o Luiz Miranda, porque tem medo de ter sido gravado por ele. Segundo, porque se ele confirmar o que pensa do Ricardo Barros, se falar sobre as suspeitas que pesam a respeito do seu líder, Bolsonaro teme perder o apoio do PP e perder o apoio do Centrão. Então, essa provocação feita pela CPI é para que o presidente não fique bravateando sozinho, não fique falando mal dos senadores aí à torto e à direito para os seus apoiadores, xingando, levantando acusações contra o Omar Aziz, o Renan, ele tem feito acusações pesadas e duras, e falando sem resposta. Então, a CPI, por meio de um documento oficial, está pedindo que o presidente se manifeste, dizendo que ele está há 13 dias em silêncio a respeito de gravíssimas acusações de corrupção no seu governo. Então, realmente, a gente está com a corda muito esticada, todo mundo esticando essa corda. De um lado, os militares e o presidente, de outro, a CPI muito fortemente. Isso não costuma ter bons resultados. Quando você chega a um momento assim de tamanha tensão institucional, o país, e ainda mais um país como o Brasil, que vem vivendo sucessivas crises, pelo menos desde 2013, isso costuma ter resultados muito ruins. E a cada dia o presidente Bolsonaro escala um pouco mais, né, Vera? Hoje ele já disse que não vai ter eleição se não for uma eleição limpa, entre aspas, né? A palavra utilizada por ele, sem explicar direito o que seria uma eleição limpa, mas a gente sabe que o que ele defende é voto impresso, né? Ele está a cada dia subindo um degrauzinho nessa escalada autoritária dele, Carol, nesse assunto eleitoral. Na véspera, ele tinha dado uma entrevista já muito grave à Rádio Guaíba, em que tinha aventado essa possibilidade de fraude, tinha lançado fortes acusações, críticas, ofensas ao ministro Luiz Barroso, que hoje preside a Justiça Eleitoral, a ponto de o ministro Luiz Fux vir a público para responder e para defender o Supremo, o Judiciário e o ministro Barroso. E hoje, nessa conversa de 50 minutos, o presidente gastou naquele cercadinho falando baboseiras com os seus apoiadores fiéis. E aí foi quando ele disse que podia ficar ali conversando porque está com a sua agenda folgada. E, nessa ocasião, veio com essa de que não haverá eleições. Então, veja que aqui tem uma escalada, porque ele não fala mais em não reconhecer o resultado das eleições, fala em simplesmente não realizar eleições.
A gente sabe que Bolsonaro sozinho não tem como fazer nenhuma coisa nem outra, nem impedir as eleições e nem dar um golpe que não reconheça o resultado das eleições. Mas, e aí esse mas é muito importante, se as Forças Armadas forem cooptadas por ele a ponto de embarcar nesse delírio golpista, aí as coisas começam a ficar graves e a gente começa a ter um risco de um choque institucional. Hoje o que a gente vive é uma crispação, uma tensão entre as instituições, entre os poderes. Se chegar ao ponto de o presidente apontar da cabeça dele, sem nenhuma prova, uma fraude nas eleições ou uma fraude em potencial a ponto de não realizar as eleições e tiver o apoio, ainda que de uma parcela das Forças Armadas, a coisa ganha uma conotação muito mais grave. Aí a gente já embarca, que não é mais retórica, numa tentativa de golpe, efetivamente, por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante que todos os atores, todos os que têm funções de poder e de mando no Brasil hoje, vislumbrem esse cenário e digam de que lado os senhores vão estar. De que lado os senhores vão estar se o que hoje é retórica, delírio, ameaça, virá algum tipo de tentativa de ação concreta? De que lado vai estar o presidente da Câmara, Arthur Lira? De que lado vai estar o senhor Rodrigo Pacheco com toda essa sua mineirice meio que cheira a covardia? De que lado vai estar o Procurador-Geral da República, que pode ser o Augusto Aras ou não, a depender do que o Bolsonaro fizer em setembro, reconduzindo ele ou não? De que lado vai estar o Supremo Tribunal Federal? De que lado vão estar os empresários do Brasil, que hoje são um grupo que ainda dá suporte a esse governo, que é um governo de falência em múltiplas áreas? De que lado vai estar o ministro Paulo Guedes, que, apesar de se dizer um liberal, segue dando apoio a um governo que cada vez mais é iliberal, autoritário, com tendências ditatoriais, golpistas? Então, tudo isso é muito importante. As pessoas têm de definir o que elas vislumbram para o seu papel institucional no Brasil. Porque é tudo muito anunciado, né? É tudo muito anunciado e já não é de hoje. E fica todo mundo vivendo essa expectativa de que não vai ter eleição, qual vai ser o desrespeito, o que vai acontecer? Ninguém precisa, né? Ninguém precisa viver dessa forma, né, Vera? Viver sob essa incerteza por causa de gestos de alguns, a maioria toda com os poderes aí constituídos, tem que realmente, cada um no seu lugar, colocar a devida ordem, porque a população não precisa realmente viver desse jeito. Tem inclusive o Fux, né, falando também. Concretos, né? Oi? Rodrigo, a gente já tem tantos problemas concretos, uma pandemia para administrar, claro. Pessoas que a gente está perdendo, uma inflação que corrói o salário de todo mundo todos os dias, uma educação que vai nos deixar defasados uma década, pelo menos. Então, tem muitos problemas concretos para o brasileiro ter de se ocupar todos os dias de azucrinações que o presidente da República coloca na vida de todos nós. E aí, de quem apoia ele ou não, porque quem apoia ele tem de perder tempo justificando para si mesmo, para os amigos, para os parentes, por que apoia isso? Porque eu acho que deve dar um trabalho muito grande, deve demandar psicanálise, deve demandar muita oração para quem é de oração, deve demandar, eu não sei que tipo de mecanismo que você tem de usar para justificar um estado de coisas como esse, porque não é normal. Não é normal no curso de uma pandemia, além de você se preocupar em não pegar o vírus, de se pegar não ser hospitalizado, de ser hospitalizado não morrer, você tem que se preocupar que o presidente da República está dizendo que pode ter eleição ou não. Não, Vera, as questões da economia, o mundo, o país não vive de um auxílio emergencial, que, aliás, nem dinheiro para pagar esse auxílio emergencial tem, convenhamos, diante de tantos outros compromissos que tem o país. Então, assim, não vive até quando? A gente vai empurrar isso, essa economia que ela não decola, ela não anda, ela não, entendeu? Com pandemia ou sem pandemia. A gente tem alguns resultados positivos que está saindo daquele buraco que a gente entrou, que está claro que é por causa da pandemia. Mas também ninguém quer andar de lado, as pessoas querem andar para frente, as pessoas querem crescer, as pessoas querem ter vida melhor, as pessoas querem consumir mais, querem ter comida, querem poder viajar, querem ter o lazer da vida delas, querem ter vida melhor. E isso a gente não enxerga. Em todos os outros aspectos da economia também não. Tudo que foi proposto, que foi dito, reformas, a gente não tem nada. E aí a discussão fica em torno disso. Eu falei aqui mais cedo, diante de uma mensagem que veio, né, Vera? Como é que há esse questionamento, sendo que a família, passou a vida inteira
num cargo público escolhida e eleita por esse sistema, por esse método de eleição que existe, que é por meio da urna eletrônica. Pelo menos a maior parte da vida legislativa dessa família foi depois da urna eletrônica. Do Jair talvez não totalidade, mas dos filhos a totalidade. Totalidade. Então, assim, sendo como é que que o Carlos você... Bolsonaro é vereador desde que ele tinha 17 anos, né? 17 Não, anos. é a mesma coisa. Vou tentar aqui fazer um paralelo. É a mesma coisa, Vera. Eu estou aqui hoje é porque... Sei lá, é porque alguém... É porque é peixinho. É porque alguém gosta de mim. Eu não sou capaz, tá? Mas eu fui colocado aqui por causa de algum erro, por causa do interesse de alguém. É mais ou menos por aí. Não tem lógica nenhuma. É meio como o que ele diz, nessa falta de lógica absurda, eu estou aqui, mas eu estaria com muito mais votos se não tivessem me roubado. É porque eu tive tanto voto que não conseguiram me roubar. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque nesse mesmo sistema já foram eleitos ele e a Dilma. O Lula e o Fernando Henrique, pessoas de vieses ideológicos absolutamente diversos. É como se a pessoa que vai roubar a eleição virasse a casaca a cada eleição. É isso? Não faz sentido. Não... É um grande irmão que pula de puleiro eleitoral a depender da circunstância. Não faz sentido nenhum. Eleições também que retrataram, né, resultados de eleições que retrataram exatamente o sentimento de todos do momento naquele momento no país. Não é que aconteceu assim, não. Olha, o sentimento do país é esse, a gente vê uma maneira... Não, e de repente aconteceu o inverso. As pesquisas também, pesquisas erram percentualmente, erram ali para não captar alguma tendência eventualmente de mudança, mas, por exemplo, na eleição que agora ele está acusando mentirosamente de que o Aécio venceu a Dilma, a coisa estava muito pau a pau nas pesquisas. E foi pau a pau nas urnas também. É nítido isso. Aliás, a ponto de Vera... o PSDB hoje vir reconhecer o resultado da eleição, né? Isso que eu ia falar. O Luiz Nunes hoje disse que a eleição foi limpa, a gente perdeu porque faltou voto. Agora, Vera, tem que ter uma reação mais firme, né? Porque a gente fica vivendo de nota de repúdio em nota de repúdio. O presidente do Supremo, Luiz Fux, ontem divulgou uma outra nota dizendo que o Supremo ressalta que a liberdade de expressão assegurada pela Constituição deve conviver com respeito às instituições. Foi uma resposta aos ataques que o Bolsonaro vem fazendo ao ministro Barroso. Mas sendo o que Bolsonaro você veja que é isso, né? Exatamente, não é proporcional. Nisso, né? Olha a resposta deveria ser que é inadmissível. Qual foi o ataque do Bolsonaro? Depois de falar tudo isso, ele vem e faz um ataque que remete àquele tweet do domingo, Carol. Que o tweet do domingo lá, aquele maluco do Carluxo, falava em pessoas envolvidas com traficantes, pedofilia e sexo com pessoas do mesmo gênero. Era essa a tríade que o Carluxo elencou. Isso passou a semana sendo martelado em grupos de zap com insinuações ora contra cada um dos ministros do Supremo que são alvo do bolsonarismo. E ontem o que o Bolsonaro falou nessa entrevista da Rádio Guaíba, ele disse: o ministro Barroso pratica coisas que não condizem com a Bíblia. É grave isso, gente, é gravíssimo isso. Está trazendo para o debate público, trazendo essa horda de apoiadores dele, sectários, reacionários, enlouquecidos, fanatizados, aqueles mais fanatizados. Não estou dizendo que todo mundo que apoia o presidente entra nesses grupos, mas ele está falando com esses grupos quando fala, para atacar o ministro Barroso em algo que não tem nada a ver com a sua atuação como ministro. Ele tem que seguir a Constituição e as leis e não a Bíblia. A Bíblia não tem nada a ver com isso. A gente está caminhando para um terreno absolutamente pantanoso, é o terreno do imponderável esse. Temos a pesquisa Datafolha, que saiu, vai contribuir ainda mais um pouco para isso. Falei ainda há pouco, tirem as mulheres jornalistas. É difícil, entendeu? É duro, você não quer ser também crítico a esse ponto. Mas, poxa, sabemos qual é a reação, que ela é previsível. Vai vir aí, tirem as jornalistas da frente do presidente amanhã. Rodrigo, a pesquisa Datafolha toca em todos esses pontos que a gente tratou aqui. O ponto que você tratou, o econômico. O presidente ele tem um recorde geral de rejeição, 51% acham o seu governo ruim e péssimo, e quando você desce aos estratos mais pobres da população, aqueles que percebem até 2 salários mínimos, essa rejeição vai a 56%, em alguns setores a mais de 60%. No Nordeste, por exemplo, ele alcança 60% de rejeição. Então, vai se criando no país uma situação econômica também ela insustentável, em que os empresários, aqueles que lucram
apesar da crise, apesar da pandemia, etc., tem uma pequena casta, porque eles representam nada mais do que, não representam mais do que 10% do total do eleitorado, e nesta pequena casta o presidente tem uma aprovação maior do que a rejeição. É a única casta em que ele... São os evangélicos e os empresários. São os dois únicos segmentos de toda a pesquisa em que Bolsonaro alcança uma aprovação maior que a rejeição. Na região centro-oeste, muito forte com o agronegócio, e um pouco na região sul. O resto do país é um cenário de muita impopularidade para o presidente. Essa aprovação dele, a rejeição subiu 5 pontos em 2 meses, e a aprovação se manteve no seu nível mais baixo, que é de 24%. Quando você começa a dissecar os números, ele tem 51% de ruim e péssimo. Desses 51%, só 11% acham que é ruim. 40% cravam péssimo. Dos 24% de ótimo e bom, só 9% dizem ótimo. 15% dizem bom. Então, nos extremos, a gente encontra 40% de eleitores que acham que o presidente é péssimo e 9% que acham que ele é ótimo. É mais de 4 vezes mais o número de pessoas que acham que o presidente é péssimo do que aquelas que acham que ele é ótimo. Esse é um cenário de inelegibilidade para alguém. Ninguém consegue se reeleger mantidas essas condições. É por isso que o Bolsonaro pressiona o Paulo Guedes pelo Bolsa Família turbinado. É isso que ele acredita que vai tirá-lo desse pântano de impopularidade. Mas aí onde entra um novo problema para ele? A questão da corrupção, a questão da honestidade. Antes de todos os atributos ruins que o Bolsonaro tinha associados a ele no Datafolha, o desonesto não era um desses atributos. Agora, nesta pesquisa Datafolha, 52% dos entrevistados cravam que o presidente da República é desonesto. Então, isso traz um componente a mais de dificuldade para ele, que é naquele nicho que taparia o nariz e votaria nele para não voltar com o PT. Esse pessoal agora está achando que Bolsonaro também é desonesto. Aliás, então, os adjetivos são vários, né, Vera? Porque a maioria acha ele desonesto, falso, incompetente, exato, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. Isso tudo já achavam. Agora o desonesto é a novidade dessa lista. É a cereja, né? É a cereja desse bolo. E a CPI tem um grande peso nisso. E é por isso que o presidente está tão agastado com os senadores da CPI. Não, e daí assim, veja aqui a mensagem, por exemplo, Edson Coutinho, eu gosto de destacar, ele é 9-1 o DDD dele, ele vem com várias críticas e mídia golpista, aquelas coisas todas. Daí a gente faz uma pergunta, quem acredita no Datafolha? Quem acredita no Datafolha é aquela mesma pessoa, e no caso ele, se Bolsonaro estivesse na frente. Exato. Não, e ele acredita no Datafolha, ele só não chama. aceita o resultado. É basicamente assim, porque é assim. Edson, o Datafolha não nos governa. O Datafolha não determina quanto vai ser o auxílio emergencial, não determina quais vão ser as medidas da pandemia. O presidente faz isso. É incrível que você seja tão condescendente com quem nos governa, com quem é pago por você, pelos seus tributos, para governá-lo, e aí a mídia e os institutos de pesquisa sejam a válvula de escape que você busque nessa hora. Eu acho que as pessoas têm que começar a racionalizar, a ter mais racionalidade na hora de analisar a política. O país está na lama, está com a economia lá embaixo, está nos piores indicadores da pandemia. Vamos levar décadas para sair dessa draga, mas as pessoas acham que a prioridade da vida delas é ir para um chat de um programa de rádio, defender o presidente e xingar os jornalistas. Isso é absolutamente irracional, isso não melhora a sua vida, não melhora a vida do país e nos deixa nesse buraco em que a gente está enfiado. E aí, já vamos para a música, pessoal? Vamos, o Matheus Luque está aqui na produção falando música, diz que tem duas, vocês... A gente escolheu uma música já depois, no decorrer do programa. Ah, vocês escolheram? Qual é que vocês escolheram? Põe aí, Matheus, põe aí.
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão. É pra mim essa? Tô achando. Eu fico em dúvida diante do nível, né, que a gente discutiu ainda aqui, se realmente essa pegada infantil é pra mim. Seu lanchinho me inspirou a lembrar dessa musiquinha. A minha lancheira. Do Bocardi. Espero que amanhã ela esteja lá te esperando. Amanhã não tem, né? Você vai fazer Jornal da Globo. Estou no Jornal da Globo hoje e amanhã também. E depois sim. Noturno. Tem lanchinho noturno ou não? Lanchinho noturno não, porque daí o horário você consegue, as coisas estão abertas, você consegue ali comprar alguma coisa pra comer e tal, vai tranquilo. Agora, fazendo essa conciliação, trago pra mim então. Então vai ter, a lancheira vai ganhar folga depois de sexta-feira. E isso significa que eu também estarei com a agenda igual a do Bolsonaro, bem folgada, porque estarei de férias depois. Então vamos ouvir a agenda do Bolsonaro. Beleza, então tá bom. Mas as férias daqui também ou só da TV? Não, tem que conciliar, não dá pra ser também só de um, né, Vera? Pô, aí na cabeça não esvazia. Então, como amanhã eu tô de feriado, já me despeço de você, Rodrigo Bocardi. Caramba, então tá bom. Feriado de Vera amanhã. Descanso pra você e até Falando então das agendas folgadas, vamos lá. Vai dar os 50 minutos hoje. 50 minutos Matheus já tá descabelado. Que a gente tá numa relax, mas ele não, tá ali, ó. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Lendo os livros da cultura nacional. Isso aí. Tem nada acontecendo no país, né, gente? O presidente tá tranquilão, tá folgado. E ele não tá lendo os livros, ainda tem isso. Poderia estar lendo os livros, pelo menos, mas não tá. Tá muito trabalho. Valeu, Vera Magalhães. Vamos parar por aqui, vai. Vamos. Beijo, Vera. Até a sua volta. Até amanhã. mais. Até segunda, Carol. Valeu, tchau, tchau. boa folga, valeu.